Convido, então, o senhor Décio Iandoli Júnior, cirurgião do aparelho digestivo com doutorado em medicina, professor universitário de medicina em Campo Grande, presidente da AME Mato Grosso do Sul, também autor dos livros Fisiologia Transdimensional, Reencarnação como Lei Biológica, Ser Médico, Ser Humano e O Homem no Fundo do Espelho. É também apresentador do programa Ciência e Espiritualidade da TV Mundo Maior, emissora televisiva das Casas André Luiz, e professor do curso de pós-graduação em Saúde e Espiritualidade. Ele aborda o tema Os Desafios na Vivência do Evangelho. Boa tarde. Vou fazer uma ação profilática, todo mundo dando uma levantada aí para alongar. O pesadelo de todo orador é pegar a plateia com sono no final do dia, né? Então, muito bem. O nome da palestra já está dizendo que é um desafio, principalmente para minha mente, que é um macaco bêbado, inquieto, pulando de galho em galho. Estou começando, essa semana eu tentei 3 vezes meditar, mas eu não consigo sossegar 5 minutos para meditar, mas eu estou tentando. Pelo menos eu estou tentando convencer ele de parar de beber. Já é alguma coisa. Bom, pessoal, vocês sabem que eu tenho esse problema, assim, né? Os temas evangélicos me incomodam porque eu não me sinto competente para eles, né? Eu acho que a minha cabeça funciona diferente de algumas coisas, mas toda vez que eu tenho a proposta, eu gosto do desafio também. Então, eu trouxe aqui uma proposta bem, assim, como é que eu vou dizer isso? Assim, até meio pretensiosa, da gente discutir algumas coisas que, às vezes eu acho que eu entendi, às vezes eu acho que não. Vamos ver se vocês conseguem entender. O que é o Evangelho, né? Então, algumas afirmações que a gente encontra sobre o Evangelho, né? Um cântico de esperança do povo hebreu, historicamente, né? Um texto adaptado para garantir a coroa na cabeça de príncipes, também é verdade, né? Uma palavra vazia, sem significação objetiva na atualidade, quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência. A causa de complicadas e extravagantes teorias salvacionistas. Tem alguma coisa absurda aqui, não? Motivo de guerras sanguinárias? Também não. Então, Humberto de Campos questiona isso, porque, para muita gente, o Evangelho é isso. A gente vai para a Europa, é isso que eles pensam. Mas a verdade é que o Evangelho não é isso. Isso é o que nós fizemos do Evangelho, não é? Ao longo da história, nós pegamos uma mensagem positiva, orientadora, esclarecedora, e transformamos, né, numa desculpa, num objeto para suprir as nossas necessidades, os nossos desejos. Então, a gente está aí comemorando 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um livro que nos faz retomar a reflexão moral da mensagem do Cristo. Ele traz de uma maneira agora objetiva, que antes era figurativa, e ele nos propõe uma reflexão íntima, né? Como já estava falando, o reino de Deus está dentro de nós. Vamos olhar para dentro de nós e ver qual que é a nossa motivação, os nossos objetivos, né? Para a gente tentar entender um pouquinho o que está acontecendo conosco, e a partir do que a gente percebe de nós mesmos, a gente percebe da coletividade que está ao nosso redor. Porque, quer nós gostemos disso ou não, nós estamos juntos, né? Evoluindo juntos, nos utilizando mutuamente como exemplo, como espelho, e às vezes até na maneira de competir, para a gente conseguir nos aperfeiçoar e melhorar, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, além dessa proposta de reflexão moral, o Kardec teve esse cuidado, né, de reunir as principais orientações para a conduta humana, para o crescimento real das consciências.
e o terço que revela a verdade. Eu coloquei aqui entre aspas a verdade, né? A gente já vai falar sobre isso. Mostra o caminho que nos leva à harmonia interna e externa, porque se a gente está de bem com a gente mesmo, a gente acaba divulgando esse bem, a gente acaba contaminando, né, as pessoas com esse bem. E não há aqui no Evangelho segundo o Espiritismo posturas dúbias, nem a aceitação daquele que se tornou dogmático ou questionável, que é o grande problema da religião. Então, se a gente for pegar a palavra religião, que tem a origem etimológica de religare, de se religar à causa, à origem, então é o que hoje a gente usa como conceito de espiritualidade. Mas a palavra religião, ela acabou se associando aos grupos, né, que se associaram com algum tipo de doutrina e que utilizaram as regras para as pessoas que quisessem fazer parte desse grupo. E essas regras são os dogmas, que não podem ser discutidos. Então, se você não aceita aquilo, você tem que sair do grupo, né? E isso acabou gerando tudo aquilo que Humberto de Campos colocou inicialmente, que são a deturpação da religião. E é outra coisa que a gente percebe claramente no continente europeu. Eles não têm raiva de Deus, eles têm raiva da religião, porque eles sofreram com isso, né? Então, o que a gente que Kardec trouxe para a gente é isso, né? Um texto que procura se livrar dessas questões dogmáticas, né? Outro dia eu estava numa das aulas da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade na Federal, que não é uma liga espírita, é uma liga espiritualista, e alguém falou assim que que a reencarnação era um dogma espírita. Eu quase convulsionei na hora, eu não podia falar nada, eu tinha que ficar quieto, né? Porque, primeiro, que a encarnação não é um dogma, é uma lei biológica, e segundo, que não tem dogma no espiritismo, né? Quando Kardec vira e fala assim, se algum dia a ciência mostrar que o espiritismo está errado, que o espiritismo se modifique, ele não falou isso porque ele queria vacinar a doutrina contra o atraso, né? Que ele queria que a doutrina ficasse se atualizando para a gente conseguir sempre estar no top de linha. Não é isso. Ele tinha certeza que aquilo que ele estava colocando era verdade, né? E que se ele colocasse essa questão que a gente é obrigado a avaliar o que a ciência está trazendo, refletir, para ver se a gente está no caminho certo, isso é vacina contra dogma, não contra envelhecimento do pensamento. Então, a gente tem que, no exercício da nossa fé, nos questionar sobre todos os assuntos. Então, uma das coisas que eu procuro fazer, nem sempre eu consigo por causa do meu orgulho, é a cada momento que alguém traz algum conceito que bate de frente com o que eu tenho, depois que passar a raiva, eu pensar sobre aquilo e pensar na possibilidade daquela pessoa talvez estar certa, de eu talvez estar errado. E todas as vezes que eu faço isso, eu fortaleço a minha fé. Porque no final eu acabo percebendo que realmente eu estava certo. Ou que eu estava errado, eu vou à fonte e percebo às vezes que eu interpretei errado. E nesse sentido eu vou caminhando, eu não fico estagnado, né? E aí eu vou me livrando do que o Kardec vacinou, né, que são os dogmas. Então ele foi lá e escolheu dentro dos textos do Velho e do Novo Testamento aquele para os quais não cabem discussões estéreis ou querelas, né? Apesar que o povo consegue isso, não é? Consegue isso. Outro dia, agora com esse negócio de internet, que é o bem e o mal, né, César? Porque agora eu tenho dois muito amigos meus lá de Campo Grande, o casal Feliz, o sobrenome deles é Feliz, né? A dona Eni e o seu Júlio. Aonde eu vou, eu fico quietinho, não falo nada. Eu vou no centro espírita, que tem 10 pessoas para me assistir, está lá o seu Júlio com a câmerazinha dele. E aí ele filma a minha palestra, põe no YouTube. Então, eu saio de casa para fazer palestra para 10 pessoas, é 4.000, 5.000 que assistem. Agora, imagina o nível de estresse, né? Não tem mais diversão. A gente não pode mais falar bobagem, tem que ficar medindo tudo que vai falar, né? Então, o que está acontecendo é que a gente expõe as nossas ideias e a gente vê o nível de desequilíbrio das pessoas. Como elas conseguem pegar e dar nó em pingo d'água, né? Para vocês terem uma ideia, essa semana alguém colocou lá embaixo da minha palestra que estava errado por causa disso, tudo bem, mas falava assim,
que o Chico Xavier era encarcerado por Emmanuel, que era o obsessor do Chico. E que o Chico, Emmanuel e André Luiz não conseguiram escrever uma vírgula sobre espiritismo. Gente, qual é a dimensão que esse homem está vivendo? Não é a mesma que eu, né? Então, essas coisas não é para a gente discutir, não é questão. Mas é assim para a gente perceber como a realidade que as pessoas veem é completamente diferente. De acordo com a vontade delas, a gente vai falar sobre isso. Então, vocês devem conhecer o Roberto Lúcio, que é o psiquiatra da AME Minas Gerais. Ele, além de psiquiatra espírita, é um excelente médium. E ele psicografou, o Espírito Carlos, essa mensagem, agora em fevereiro, em comemoração dos 150 anos. E o Carlos fala que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o manancial de preceitos morais que regem o universo e dá a exemplificação viva, através da postura do Cristo, dos posicionamentos e ações que a criatura deve assumir para a sua renovação pessoal e para a conquista da felicidade. O espírita que se propõe a viver com seriedade o seu caminhar para o aperfeiçoamento espiritual não tem como prescindir do estudo dessa obra. Bom, qual é a questão central, então? A gente está diante de um texto que nos abre janelas, que nos oportuniza um aprendizado, esclarecimento, um recalibramento dos nossos pensamentos e da nossa postura diante da vida. Qual é o desafio? E aí vem o meu macaco bêbado, né? Nós somos humanos ou seres humanos? Então, a gente procura... essa é uma questão que me assombra, né? O título do meu livro, Ser Médico ou Ser Humano, mostra isso, né? Que às vezes a gente é humano e a gente às vezes não é humano. Então, nós somos seres humanos, desumanos, né? Como é que chegamos ao ponto de falar sobre humanizar a sociedade, a medicina, se são coisas feitas por seres humanos para seres humanos? Então, onde é que está o problema, né? Do que a gente está falando? Então, eu fui para o dicionário e eu descobri que existem dois sentidos para a palavra humano, né? Esse sentido inicial, que é do homem ou que é a ele relativo. Esse é o sentido biológico de nós sermos humanos, né? E o ser humano é a única espécie animal de primata bípede do gênero Homo, que ainda está viva. Então, quando a gente fala, né, que o homem veio do macaco, se o homem tivesse vindo do macaco, não ia ter macaco. É verdade, mas nós viemos de um mesmo ancestral, um mesmo primata, que não existe mais, como toda a linhagem Homo não existe mais, né? Hoje de manhã a doutora Marlene falou sobre alguns desses estágios de evolução. Então, nós somos Homo sapiens sapiens, né? Todos nós aqui nessa sala somos. E a outra definição de humano é bondoso ou compassivo. E aí eu fui olhar o que é compassivo. Compassivo define aquele que tem compaixão, compadecido, bondoso. Bom, a definição de humano, pelo dicionário, é bondoso, é aquele que tem compaixão, é aquele que tem piedade. Nós somos assim? Mas nós somos assim. Nós somos Homo sapiens sapiens. Então, a princípio, eu questionei. Então, tem alguma coisa errada, né? Porque se humanizar é tornar compreensivo, bondoso, sociável, né? Será que a palavra que está no dicionário é otimista demais para descrever o humano como bondoso ou compassivo? Diante do que a gente observa na nossa sociedade hoje, uma rápida passada pela história, será que a gente pode definir o ser humano por essas características, bondoso, compassivo? Essa é a questão. Será que a gente pode concluir que a definição está errada? Ou que talvez esteja incompleta? Não é? Bom, a gente tem alguns exemplos cotidianos e históricos de crueldade, violência e egoísmo. Mas isso define a humanidade? Ao mesmo tempo, a gente tem exemplos cotidianos de altruísmo, de bondade, de renúncia. Então, quem somos nós? Somos capazes de estar em um dos extremos do bem e do mal, ou observarmos a bondade e a crueldade se manifestando juntas na mesma pessoa. Quantas vezes você viu alguma pessoa que você falou, esse cara não presta, e no outro dia você vê ele fazendo uma coisa e falei, nossa, como ele é legal.
não é? Então a gente fica viajando entre o bem e o mal, né? Tem aquele dia que você levanta e acha que você não serve para nada. E tem aquele dia que você levanta achando que você é o cara que vai revolucionar o planeta. É como eu digo, num dia você faz um gol de bicicleta no ângulo. E no outro dia você erra o pênalti. E você é o mesmo cara, o mesmo jogador, não é? Então, na verdade, existe uma coisa que a gente precisa pensar, porque quem é que a gente é? Nós somos humanos ou não somos humanos? O Edgar Morin, que é um filósofo contemporâneo, ele diz no seu livro A Humanidade da Humanidade, né? O livro é bem sugestivo, que a desumanidade é uma característica profundamente humana. E a gente tem que concordar com ele, não é? Porque nós somos desumanos. E esse filósofo espanhol, Ortega y Gasset, ele tem essa frase que, quando eu li, depois de 30 segundos que eu meditei sobre ela, eu achei que ela revelava toda a verdade sobre a humanidade. Porque ele diz que o homem compõe-se do que ele tem e do que lhe falta, não é? Você é composto pelo que te falta? Será? Vamos tentar entender, porque é uma confusão isso, não é? Eu estou ajudando ou estou atrapalhando, né? Você vê essa frase, esse trecho de Pascal, olha só como ele coloca a humanidade. Que quimera é então o homem? Que novidade, que monstro, que caos, que objeto de contradição, que prodígio, juiz de todas as coisas, verme imbecil, depositário do verdadeiro, cloaca da incerteza e do erro, glória e dejeto do universo. Quem resolverá essa confusão? Certamente não o Décio. Mas a gente pode discutir um pouquinho para tentar resolver essa confusão. Porque nós não somos nem bons nem maus. Nós somos os dois ao mesmo tempo. Aí vem a física quântica, falando sobre a sobreposição de estados. Vocês já ouviram falar do gato de Schrödinger? Que Schrödinger fala que o gato está vivo e está morto ao mesmo tempo? Nós somos o exemplo da sobreposição de estados que a quântica fala. Porque nós somos bons e nós somos ruins ao mesmo tempo. Os estados coexistem na medida em que nós somos seres crepusculares. Nós somos seres em transição. Manja a barrinha do download no seu computador? Somos nós. Então tem uma parte da barrinha que já está cheia e tem uma parte que está vazia. Agora a gente só olha para a vazia. Não é verdade? E às vezes está indo rápido, você fala, isso aqui vai acabar rápido. Aí quando está a barrinha no finalzinho, ele empaca e você fica. Então é isso, nós somos a barrinha do computador fazendo o download, né? Então a gente, como disse o Berto Roden, nós somos seres crepusculares. A gente saiu da ignorância absoluta, estamos indo em direção da onisciência, tal qual ele descreve no livro dele. Então, assim, nós estamos em transição. A gente nem é o zero absoluto, nem a ciência absoluta, né? Eu tenho cada vez mais, fica forte na minha cabeça, essa coisa que a gente é muito primitivo, muito pueril quando a gente pensa em Deus. A gente pensa em Deus como um ser, né? A gente pensa em Deus como alguém que está em algum lugar fazendo alguma coisa. Deus é um conceito, né? O Kardec sabia disso, tanto que ele não perguntou quem é Deus, ele não perguntou também o que é Deus, ele perguntou o que é Deus. E a resposta dos espíritos não foi assim, é a pessoa, ou é aquele, ou é a inteligência. Não, causa primária, a origem de todas as coisas, né? E essa consciência, essa origem de tudo que existe é Deus. A gente não vai conseguir entender ele, pelo menos não agora. E aí, quando a gente estiver face a face com o Criador, como profetizou Jesus, é um momento em que nós seremos capazes de entender tudo o que é. Essa é a verdade. E a verdade é Deus. Não é? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, porque isso dá, num primeiro momento, uma sensação de desamparo. Porque eu gostava do velhinho de barba branca. Era bom pensar nele quando eu estava aflito, passando algum aperto, né? Mesmo porque a onisciência de Deus, ela não é uma coisa que a gente consiga entender. Porque eu tenho certeza que Deus não sabe o número do meu CPF,
Nem eu sei o número do meu telefone, porque agora com o celular eu não disco mais. Né? Então, eu acho assim que a gente tem uma visão muito pueril, muito primitiva. Tem alguém que sabe, é o cara que está lá do teu lado te ajudando, o teu anjo da guarda, existe uma hierarquia. Né? Mas ele, Deus, não é uma pessoa, não é um ser. Né? Ele é um conceito, por enquanto. Né? E nós estamos nessa transição da origem, da causa, que nós somos gerados, com 100% de potencialidade, 0 de desenvolvimento, e vamos chegar na outra ponta, né, com 100% de desenvolvimento e 100% de potencialidade. A potencialidade a gente não gasta, né? A gente usa ou não. Né? Então, a confusão pode ser resolvida, ou pelo menos amenizada, quando a gente pensa que a nossa forma de ver o mundo é uma forma dicotomizada e polarizada. E o mundo não é assim. Vocês sabem que uma das coisas que sempre me atemorizou e sempre foi um problema na minha cabeça, porque eu sempre acreditei em Deus, mas na minha formação católica, eu tinha um problema. E eu que não sou nada, não estou nem perto de Deus, se fosse criar alguma coisa, eu nunca criaria o demônio nem o mal. Se ele fez isso, foi para tirar um sarro da gente. Ou para se divertir olhando a gente se debater. Não é? Ainda mais se eu falo num demônio que tem o poder de Deus. Então, na verdade, isso daí já é politeísmo. Já estou falando de 2 deuses, o do bem e o do mal. E, por incrível que pareça, a gente é signatário dessa tradição judaico-cristã, do Deus que pune, que é um Deus que tem virtudes e defeitos humanos, é o Deus antropomórfico. A gente tem essa herança de um Deus que só sabe te bater, te botar de castigo para você aprender, e na verdade ele não vai fazer isso também. Né? E a gente tem essa coisa de achar que ou você está de um lado ou você está do outro, como se fossem 2 times disputando o tempo inteiro a verdade. Então, a gente fala que a luz é o contrário da escuridão, mas não é de jeito nenhum. Não é de jeito nenhum. Né? A escuridão é a ausência da luz. Então, quando você está dentro de uma casa fechada, não tem nenhuma frestinha, está tudo escuro, se você abre a frestinha e lá fora está dia, a luz entra. Mas se eu estou do lado de fora da casa, a casa está fechada, e eu abro uma frestinha, a escuridão não sai. Porque a escuridão não existe. Ela é a ausência. Gente, isso é básico. Mas a gente não pensa desse jeito. As nossas ausências são combatidas como se elas fossem alguma coisa significativa, que existe. E a gente passa a vida da gente batendo no nada. Quando a gente devia estar pensando o que é que está faltando. Né? A gente estava conversando agora lá do baúzinho. O que cabe no meu baúzinho? Está vazio. O que está escrito lá na porta do baúzinho? O que é para eu pôr ali? Porque cada mal é uma ausência de um bem. As virtudes existem. As falhas são apenas a ausência das virtudes. Se você diagnosticar as suas ausências, você preenche elas. Se você souber o que está faltando. É igual ciência e ignorância. Né? Ciência, a palavra ciência é tomar ciência, conhecer. E a ignorância é não conhecer. Né? Então, Deus não criou o mal, porque o mal é a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. Isso esclareceu um problemão para mim, porque Deus não é burro, afinal de contas. Mais esperto que eu. Não é? Porque ele nunca criaria o mal. Então, o que é o mal? É a ausência do bem. O que é o bem? É o conhecimento, é o desenvolvimento, é o conhecimento e a ciência das leis divinas, que são leis perfeitas e, portanto, imutáveis, portanto, verdades. Essa é a verdade. Porque se é verdade, só tem uma. E se é verdade, não muda. Quando a gente fala que em ciência as verdades são transitórias, as verdades não são transitórias, o nosso conhecimento é. Porque a gente não consegue entender o que é. Ou a gente entende pela metade e se engana, ou a gente entende errado e depois percebe que estava errado. Mas num determinado momento que você percebe a verdade, ela é verdade. E é a mesma verdade, mesmo que ela varie segundo as condições.
Por exemplo, a gravidade aqui na Terra é a mesma gravidade da Lua. Só que se eu estiver na Lua e der um salto, eu pulo vários metros, porque a condição ali é diferente, a massa é diferente, a manifestação da verdade é diferente. E isso acontece com todas as verdades. Ela não é mutável a verdade, mas ela vai se manifestar de maneiras diferentes, dependendo do que está acontecendo ao seu redor. Então, o mal é a ignorância do que é, e não daquilo que eu acho que é. Ou não daquilo que eu quero que seja. Não é? E aí, a gente conclui que o mal não existe. É apenas a ausência do bem. Quem somos nós, então? Como a gente está no meio dessa jornada evolutiva, nós somos o que nós temos e o que nos falta. Se você é egoísta, egoísmo te marca, te caracteriza, sim. E ele é o quê? É o que você é, não é o que te falta. Se você tem inteligência emocional, ou se você tem uma inteligência espiritual, você tem aquilo que te caracteriza também. Então, a gente é o que a gente tem e o que a gente não tem. Neste processo de incompletude que somos nós nesse momento. Né? Alguns um pouquinho mais cheios, outros um pouquinho mais vazios. Mas a gente se concentra no que a barrinha andou. Não, a gente se concentra no que a barrinha ainda vai andar. Então, nós somos um paradoxo, ou parecemos um paradoxo, pois a gente ainda é incompleto. E a gente carrega boa parte da nossa potencialidade ainda inoperante ou apagada. Lembra do 100% de potencialidade? Está lá. Está lá. Agora, como a gente não gosta de mostrar o que falta, a gente fica comemorando o que tem, a gente não preenche o que falta, deixa lá quieto. Entendeu? E aí a gente fica comendo sempre a mesma coisa, porque não vai nunca no supermercado comprar nada de bom. É sempre comendo o que está lá na geladeira, sabe? O que você já tem. Agora, o que te falta fica só no projeto, na esperança do que vai vir, não é? Então, a gente, na verdade, como disse o Edgar Morin, nós estamos aprendendo a ser humanos. Na medida em que nós estamos aprendendo a preencher as nossas lacunas. Então, a gente está desenvolvendo o bom, a nossa consciência. A gente está desenvolvendo o que é, e não o que a gente pensa que é. Né? Então, vivemos um severo descompasso entre o ser e o ter, o conhecer e o saber. Né? O Gelson falou isso aqui agora. Então, quantas e quantas pessoas que trocam a felicidade pela alegria? Porque a matéria traz alegria. A alegria é rápida, fugaz e passa. E quando passa, você quer mais. Agora, a felicidade é conquistada. E você pode ser feliz e estar triste. Mas você continua feliz. Porque você não regride o que você conquistou. É igual a tua fé. A fé que cresce dentro da razão e da lógica, que é testada por você o tempo inteiro, pela sua consciência refletida, ela nunca vai regredir. Você sempre vai ter ela. É que normalmente a gente acha que a gente tem mais do que a gente tem. E aí quando a vida prova a gente descobre o que falta. E não o que a gente tem. Então a gente precisa ensinar a humanidade, sim. Tanto que Jesus veio fazer isso e mandou tantos outros para fazer e ainda estão fazendo isso. Né? Então estamos desconfortáveis com essa nossa identidade humana, esse complexo do bom e do mal coexistindo na nossa estrutura psíquica. E isso é rejeitado pela nossa essência. Por quê? Porque a gente é bom. Porque a gente é o que existe, a gente não é o que não existe. Nesse momento, a gente se manifesta pelo que a gente tem e o que a gente não tem. Mas a nossa essência, e é isso que eu acho que Jesus quis dizer quando ele falou que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque nós temos o 100% de potencialidade. O problema é que nós estamos numa parte da nossa evolução que a gente já tem consciência de um monte de coisa. E a gente já se percebe incompleto. A gente se percebe, às vezes, paradoxal. Então, no dia que eu faço o gol, no ângulo, eu fico todo orgulhoso de mim mesmo. Mas no dia que eu perco o pênalti, eu não me perdoo. Porque eu não consigo aceitar que eu estou errando ainda. Que eu estou falhando ainda. Então, eu faço essa pesquisa no Centro Espírita, vou fazer aqui.
Quem é perfeito, levanta a mão. Então, tem o que acha que é perfeito e não levanta a mão porque ele é humilde. E o humilde não pode levantar a mão, né? Então tá. Então, se você sabe que você não é perfeito, você tem essa consciência, se você sabe que você é incompleto, você sabe que você vai errar. Não é? E é o erro que te ensina, porque a gente aprende por tentativa e erro. Então, por que quando você erra, você não se perdoa? Por que quando você erra, você tem tanta dificuldade de se perdoar, que você arranja alguém para transferir a culpa do que você fez? A gente vai terceirizando as nossas responsabilidades, as nossas culpas para todo mundo que está ao nosso redor. E se não tiver ninguém, a culpa é do governo. Sempre está lá para servir, não é verdade? Então, se for psicanalista, é a mãe a culpada, não é? E assim por diante, a gente arruma alguém, certo? Porque a gente não tem nem força para assumir que a gente errou. E se a gente não admite que erra, a gente vai se perdoar? Não vai. E o que é que te leva à depressão, ao sofrimento? Não é a dor, é a ausência do perdão. Né? A gente se culpa, se martiriza, e aí vai precisar do perdão para se curar. Né? Porque a gente não aceita que nós somos seres incompletos. Né? Agora, se eu tenho esse medo todo de errar, é porque eu sei que o certo é acertar. Eu sei que o bom é o que eu quero para mim. Então, a minha essência é boa, mesmo que eu erre. Então, na verdade, nós somos bons. Não é que nós somos ruins, é que a gente está incompleto. De novo, não existe o mal. Essa é a manifestação do mal em mim. É a manifestação da sua ignorância. Porque o mal é ignorância, é ausência de ciência, de consciência. Não é? Eu não sei, isso foi libertador para mim, quando eu pensei nisso. Não sei se está sendo para vocês. Não é? Porque mesmo quando eu estou sendo mal, eu só estou mostrando a minha dificuldade, a minha primitividade. Eu não estou manifestando a minha essência ou meu instinto mal. Não existe instinto mal. Existe a ausência da consciência do caminho do bem. Não é? Então, nós estamos incompletos, mas nós somos bons, porque afinal o mal não existe e não passa da escuridão, que é afastada com o mais tímido fósforo que acenda o esclarecimento. Aqui, acho que foi o Sérgio que falou isso hoje de manhã. Né? Vamos riscar os nossos fósforos. Né? E aí a luz da consciência, não é? Espanta, afasta a escuridão. Então, se eu quero combater a escuridão, o que eu tenho que fazer? Promover a luz. Se eu quero combater a ignorância, tenho que promover o conhecimento, a educação. Não é? E é isso que a gente faz? Não, não é isso que a gente faz. Né? Precisamos apenas acender a luz das nossas almas pelo desenvolvimento das nossas consciências. E é por isso que a gente precisa estudar, tomar ciência. Né? Eu adoro o Arthur Schopenhauer, né? Eu comecei a ler algumas coisas dele, e ele tem esse trabalho que eu sempre cito, ele fala do mundo como vontade, como representação. E é uma coisa bem complexa, mas eu vou tentar resumir, que é o seguinte, ele fala que a verdade, a minha verdade, é uma verdade entre aspas. É a representação que eu faço do que eu vejo. E essa representação, ela se manifesta pelo meu desejo. Então, o que eu vejo como real é aquilo que eu quero que seja, e não aquilo que é. O exemplo típico é o do jogo de futebol. Você está assistindo futebol e, olha, eu procuro ser o mais imparcial possível. Né? E eu estou aprendendo muito com o meu time. Aliás, eu agradeço todos os dias, eu sou palmeirense. Então, eu estou evoluindo muito. Estou aprendendo a humildade, resignação, resiliência, coping, tudo. Né? E se você está assistindo um jogo de futebol, mesmo que você esteja no campo, no mesmo lugar do outro, que é do outro time, né? Quando o atacante está entrando para fazer o gol e ele cai na área, o torcedor do time do atacante fala, foi pênalti.
E o outro, do zagueiro, fala, não foi pênalti. E se você for colocar os dois na máquina, no polígrafo, lá, os dois vão estar falando a verdade, porque cada um viu o que quer ver. É assim com a vida da gente. Quando você está diante de alguém, quando você discute com alguém, é sempre você que está certo. No trânsito, quantas vezes você errou no trânsito nos últimos 20 anos? Nenhuma. Ninguém sabe dirigir, nem em Porto Alegre, nem em São Paulo, Campo Grande, ninguém sabe dirigir. E você é obrigado, não é, a se livrar das pessoas que não sabem fazer. Então, e a cada situação que a gente vivencia, o que a gente observa como realidade, e é o que é real para a gente, não é o que é real de verdade, não é a realidade per se, é a sua realidade. E Schopenhauer fala isso, que o mundo é a vontade e a representação. O mundo é, para mim, aquilo que eu represento como realidade, de acordo com o meu desejo, de acordo com a minha vontade. Eu acho isso genial, não é? Então, a gente utiliza o desejo para preencher a lacuna da nossa incompletude. O que eu não sei, a parte da verdade que eu não conheço, eu substituo pelo meu desejo. Então, eu vou lá, eu não sei o que é, mas aí isso aqui é isso, porque eu quero que seja. Por isso, a necessidade que a gente tem que ter de ficar refletindo todo o tempo o nosso desejo, a nossa fé. Porque o que é que dentro de mim, que é hoje, faz parte do que eu acredito, é representação. E o que é verdade? Eu não sei. Eu acho que eu sei, mas eu não sei. Eu preciso ficar testando aquilo. Porque eu estou com metade da barrinha cheia e metade vazia. E aquilo que eu estou representando como verdade, eu não sei se é a parte vazia ou se é a parte cheia. E eu preciso estar atento para isso, eu preciso aceitar isso, para eu poder driblar as armadilhas que o meu desejo gera para mim. E o Schopenhauer fala o seguinte, é capaz de ver a verdade per se apenas aquele desprovido de desejo. Por isso que tem que ter o juiz no jogo de futebol, que é o cara que não quer que nem um time ganhe nem o outro, teoricamente, né? E aí, como ele é desprovido de desejo, ele vai enxergar o que é. Ele vai ver se foi ou se não foi pênalti, né? Então, a verdade é que a gente não sabe o que é verdade. Essa que é a verdade, né? O desejo é o sentimento que o seu pensamento instrumentaliza e o seu instinto move. Porque você vai querer o quê? Qual é o seu desejo? O seu desejo, quando você não sabe, quando você não conhece, o que te mobiliza é o teu instinto. Instinto de sobrevivência, que é egoísta. Não é? Então, o teu instinto move, o teu pensamento instrumentaliza e você usa a razão, como ser inteligente que você é, para justificar aquela realidade que você criou, segundo a sua necessidade de preencher aquela lacuna. E a gente faz isso diariamente. Não é? Faz isso diariamente. Então, é realidade ou é desejo? Nossa consciência, incapaz de perceber o que é real, substitui o que ignora pelo desejo. Põe-se à mercê do instinto. E ainda usamos a razão como ferramenta para traduzir a realidade, aquilo que desejamos que assim seja. Né? Isso nos ensina o Schopenhauer. E o nosso instinto nada mais é do que a manifestação egocêntrica da nossa infantilidade espiritual. A criança não é egoísta? Ela não é egocêntrica? Ela não acha que tudo que existe ao redor dela deve servi-la? Não é? Tem gente que atinge os 60 anos desse jeitinho. Não é? E a gente, na verdade, a gente está nessa fase de aflorar a nossa consciência em relação a gente mesmo. É por isso que nós estamos aqui hoje. Não é? Nós não estamos pensando isso. Você está pensando, onde é que eu estou? O que eu preciso fazer para melhorar? Onde é que eu vou acertar? Não é? Então, na verdade, eu sempre digo que a grande armadilha que a gente tem da natureza e que Deus criou é que o nosso egoísmo é que vai levar ao altruísmo. Porque você vem aqui, a gente estava comentando sobre isso, você vem aqui para se sacrificar pelo próximo, você vem aqui porque você acha que o mundo precisa das suas ideias, do seu pensamento. Não, você vem aqui para tentar arrumar um lugar lá, um lote lá no nosso lar.
Quem sabe umas prestaçõezinhas antecipadas. Você quer dar um jeito de você livrar a sua cara. Não é verdade? Eu falei, o Décio, nossa, ele sai da casa dele no final de semana para vir fazer palestra. Eu gosto. Eu preciso disso. Eu acho legal, não estou fazendo sacrifício nenhum. Você vai para o centro, você vai trabalhar, ou você vai de mau humor, então é porque você está querendo fazer um negócio com Deus, mas você não está querendo pagar o preço. Ou você já percebeu que aquilo é gostoso, é bom, e que vai estimular as áreas cerebrais do prazer, e que você vai se sentir bem fazendo aquilo. O Sérgio Mal mostrou isso. Né? Caridade vicia, mas é um vício do bem, porque o vício determina dano. E no caso, não tem dano. Mas é isso, nós estamos atrás do bem-estar nosso. Só que quando a gente descobre que fazer o bem-estar traz bem-estar para a gente, isso eu vou falar amanhã, aí a gente começa a fazer o bem. Mas é por egoísmo mesmo. Né? Na verdade é isso. Você quer livrar a sua cara. Com Deus, com o demônio, seja lá em que você acredite. Então nós não percebemos o que é, mas a gente percebe o que a gente quer que seja. As nossas opiniões são passionais, a não ser que a gente estude e tome ciência do que é. Porque a partir do momento que você viu a realidade per se, a partir do momento que você conseguiu percebê-la, e para você fazer isso você tem que deixar o seu desejo de lado, então você consegue ver o que é, e a partir daí as suas reações passam a ser ordenadas pela realidade. E aí que eu entendi aquela expressão que nós temos que ter olhos de ver. Né? Você enxerga, mas não vê. Você olha, mas não vê. Não é? Porque você está cheio de desejos. E você está cheio de desejos porque você está cheio de ausências, de vazios que precisam ser preenchidos. Não é? Então, as conclusões que a gente pode tirar, que os desejos preenchem nossa ignorância. Por isso, não vemos o que é, mas o que nós queremos que seja. Temos que trocar o desejo pelo saber, pois o saber amplia a consciência, e a consciência nos faz ver o que é, e não mais o que nós queremos que seja. É por isso que o Espírito de Verdade vem e nos recomenda: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, mas instruí-vos. Esse é o segundo. Ele podia ter falado o contrário. Instruí-vos, porque se você se instruir, você vai perceber que você não tem outra alternativa a não ser amar. Né? Você vê que eu estou tão metido que eu estou até corrigindo o Espírito de Verdade. Né? É tudo uma questão de pensamento. Né? Quais são os desafios para a vivência do Evangelho, afinal? Né? Que é o tema da palestra. Eu acho que o desafio é instruir-se. Instruir-se mesmo. Não é? Não é você tentar pegar a ideia do outro e usar como se fosse sua. É você pegar as informações que você tem e construir a sua realidade. Perceber o que para você é verdade. Testar isso no seu coração, na sua mente, na sua razão. E fazer isso o tempo todo com tudo que aparecer na sua frente. Buscar o conhecimento para desenvolver a sabedoria. Porque conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é você saber usar o seu conhecimento. Não adianta nada você ter os instrumentos e não saber como usá-los. E isso vai fazer com que você subjugue os seus instintos. Porque na medida em que você sabe o que é, você não usa mais o desejo. Né? Você passa a agir de acordo com o que é. Né? E os desejos ficam subjugados. Ler o Evangelho, estudá-lo, compreendê-lo. Lutar contra o mal que existe em você e no mundo, isso é produtivo? Porque o mal não existe. Eu vou gastar meu tempo lutando contra algo que não existe? Será que eu estou usando a minha energia na direção certa? Será que quando eu estou indo atrás de alguma coisa que eu vejo errada na sociedade, será que em vez de eu sair brigando com o que está errado, será que eu não tenho que promover o certo? E o certo vai suprimir o errado, porque o errado não existe, ele é a ausência do certo. A gente não pensa desse jeito. Não é? Eu fico lutando o tempo inteiro contra os meus problemas, as minhas
os meus defeitos. Mas quantas vezes eu parei para pensar, esse defeito que eu tenho é falta de qual virtude? E atrás do que eu tenho que ir? Não é? Como é que nós vamos lutar contra o que não existe? Então a gente está gastando energia para combater ou esconder o mal que existe em nós. Esse é o problema. Porque o que não funciona em mim, eu escondo. Eu guardo na mochilinha, lá nas costas. E para eu saber que eu tenho, eu preciso tirar a mochilinha das costas, abrir e olhar. Agora, todo mundo que está com você, fala para você, olha, tem esse aí na sua mochilinha. E você fica bravo. Fica com raiva. Não é? Então, eu tenho um mecanismo que eu tenho usado para mim, às vezes funciona. Que é assim, quando alguém fala algum defeito meu, e eu fico triste, é porque é mentira. Mas eu fico triste, porque eu falo, poxa, como é que aquela pessoa viu isso em mim? Agora, quando ela fala alguma coisa e eu fico com raiva, é verdade. Quanto mais raiva eu tenho, mais na mosca ela acertou. E aí, o que você tem que fazer? Xingar ela um monte, brigar e nunca mais olhar na cara dela. É o que a gente faz. Né? Mas o que você tem que fazer? Deixa a raiva passar, a poeira baixar. E aí vai olhar porque está certo. A gente consegue olhar o cisco no olho dos outros e não vê a trave no nosso. Não é? Porque a gente é especialista em esconder o que nos falta. O foco da nossa atenção tem sido eliminar ao invés de desenvolver. A nossa atitude destrutiva. Só que a gente quer destruir o que não existe. E esquece de desenvolver o que existe. Aquilo que nós não temos. O desafio é trabalhar o que nos falta. Se você fizer isso sem conflito, é aquilo que a gente estava falando. Você errou, percebeu que errou, aprendeu a lição, toca o barco. Vamos em frente. Com conflito, é quando você se sente culpado, se martiriza e fica, eu não presto para nada, a minha vida é uma droga, eu nunca vou chegar lá. E aí o que acontece? Você só fica sentado e chorando, e você não vai para frente, você não progride, você não faz nada nem por você, nem pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, se culpa serve para alguma coisa, é para te avisar que você errou. E na medida em que você percebeu o erro, descarta a culpa, descarta o erro, reforma a tua cabeça, aprende com a lição e toca o barco. Se você tivesse matado, torturado, tivesse feito um monte de coisa errada, e num belo dia você tem a visão de Jesus na sua frente, o que é que você faria? Você se sentiria muito culpado, ia para o umbral, ficar uns 2000 anos lá. É o que eu faria. Paulo de Tarso ajoelha e pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Isso é o maior exemplo que nós temos de que o que serve para a nossa vida é a responsabilidade, mas não a culpa. Perceber que errou e tentar corrigir o seu erro. Perceber que errou e aprender com esse erro para não errar mais. A culpa te martiriza, te adoece, te paralisa. E é isso que a gente tem que evitar. De qualquer jeito, você vai crescer. De qualquer jeito, você vai andar. De qualquer jeito, você vai aprender. Mas tem com dor ou sem dor. Eu prefiro sem dor. E aí é outro estigma da tradição judaico-cristã. A gente acha que só quem sofre evolui. Bom, não é para menos. Porque os nossos heróis todos sofreram. O próprio Jesus foi crucificado. Né? Mas, gente, isso já faz 2000 anos, não sei se vocês perceberam. Nem máquina de escrever a gente não usa mais. O CD caiu em desuso. Tá, nós estamos indo para frente, pessoal. Não é? Então, ninguém mais vai precisar morrer na cruz para mostrar para a gente que está errado. Ele é espinafrado na mídia, né? Ele é perseguido, como foi Chico. Quanta injustiça. E ainda vem falar que ele era obsediado pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, cada um preenche a sua ignorância com a verdade que lhe cabe, segundo os seus desejos. Né? Então, a gente vai trocando a culpa pela responsabilidade e com isso a gente vai evoluindo, aprendendo e crescendo. É como estimular a saúde ao invés de combater a doença. A medicina que a gente pratica é a medicina da doença, não é a medicina da saúde. A gente fica tratando o doente,
sendo que a gente devia promover a saúde. Então, a gente pensa assim e a gente age assim. Então, a gente tem que promover o bem, aí a gente extingue o mal. Então, é a história da polícia. Polícia é necessária? É, mas ela faz alguma coisa contra a violência? Ela multiplica. Porque eu combato violência com violência. Como é que eu vou extinguir a violência? Com escola, com conhecimento, com educação, com esclarecimento. Porque aí eu vou estar preenchendo o mal, que é a ausência do bem. Não é? Quando é que a gente vai conseguir isso? Depois de 2019, segundo o Chico. Vamos assumir a responsabilidade e abandonar a culpa. Neste ano, no qual se relembra o surgimento do livro e da sua importância espiritual, na busca de homenageá-lo, é fundamental que todos caminhem fazendo dele o tratado para as nossas vidas. O Espírito Carlos, através do Roberto Lúcio. O Evangelho é uma janela para a verdade, uma janela para o que é. É isso que a gente tem que prestar atenção. Um caminho para a nossa completude, para que a gente preencha os nossos vazios e para que chegue o dia em que a gente seja 100% de desenvolvimento e o 100% de potencialidade, né? A barrinha crescendo. E o Evangelho, ele aumenta a potência do seu download, né? Vai para 4G+. O desafio é a gente aplicar nas nossas vidas, né? Muito obrigado.